Bezerra Hashem, Daf Kuf Nun Zayin todo de Shabbat. Estamos Daf Kuf Nun Vav Amud Bet, Daf Kuf Nun Vav no verso, na última linha, o Mi Amar Rabbi Yochanan Achi, no meio da linha, no meio de um assunto. O assunto é a Machloket Rabbi Yudá e Rabbi Shimon com relação a Muktzeh. Se tem um objeto que servia para um uso na véspera de Shabbat e em Shabbat mudou o uso dele, será que isso virou Muktzeh ou não? Muktzeh é qualquer coisa que a pessoa não pensou em usar dessa forma em Shabbat. Conforme Rabbi Yudá, um animal, por exemplo, que estava vivo, um animal kasher, que servia para o ser humano comer. E no Shabbat ele morreu, virou uma nevelá. Será que a gente pode dar para os cachorros ou não? Conforme a Bíblia não pode dar para os cachorros. Uma vez que a entrada do Shabbat servia para uma pessoa comer. Conforme Rabbi Shimon, pode dar para os cachorros. Uma coisa que a pessoa pode usar em Shabbat, a pessoa não se desliga. O muktzeh significa que a pessoa se desligou sua atenção desse uso. Conforme Rabbi Shimon, a pessoa nunca se desliga a atenção de uma coisa que pode usar em Shabbat e Yom Tov. E Rabbi Yochanan falou que a halakha é como Rabbi Shimon. Agora vai perguntar o Mi Amar Rabbi Yochanan, como você pode falar que Rabbi Yochanan disse que a halakha é como Rabbi Shimon? Vehama Rabbi Yochanan halakha que está a Mishnah. Rabbi Yochanan falou que a halakha é sempre quando tem uma Mishnah que não tem o nome de nenhum sábio, não tem uma machloket lá. A halakha é como essa Mishnah, Vetnani, tem algumas Mishnah como Rabbi Yudá falou. Fala a Mishnah em Betzah, é proibido cortar a madeira para fazer lenha, de toras de madeira, que eram para fazer construção. E não de uma tora de madeira que fazia parte do teto da casa da pessoa que se quebrou. Não pode usar essa madeira para fazer lenha. Como Rabbi Yudá falou, na entrada do Shabbat servia para fazer uma construção, no meio do Shabbat mudou o uso, e é muktzeh. Por isso não pode usar isso para fazer lenha, para acender o fogo em Yom Tov. Como pode ser que Rabbi Yochanan falou que ela cai como Rabbi Shimon? Fala Rabbi Yochanan, ou que Rabbi Yossi bar Yehuda matne lá. Fala que conforme Rabbi Yochanan, essa Mishnah é conforme a opinião de Rabbi Yossi bar Yehuda. Não é uma Mishnah. Fala uma outra Mishnah como Rabbi Yudá. Tashma matchilin be'elemat hateven avalo be'etzim sheba muktzeh. A Mishnah falou que a pessoa pode começar a pegar de uma montanha de feno, mas não pode pegar lenha de madeiras que estão no armazém. O muktzeh aqui é uma rua que tem atrás da casa da pessoa, que a pessoa usa como armazém. Não pode usar essas madeiras. Essas madeiras serviam para longo prazo, não para usar nesse Shabbat. E o que a gente vê daqui? Que uma coisa que não está pensada na entrada do Shabbat para ser usada, então é muktzeh, como o Rabbi Yudá falou, conforme o Rabbi Shimon poderia usar essas madeiras que estão no armazém, uma vez que serve para a pessoa não se desliga a sua atenção, o seu pensamento de usar isso em Shabbat, a pessoa sempre vai querer usar isso em Shabbat. A gente vê uma Mishnah como o Rabbi Yudá, então como pode ser que o Rabbi Yochanan falou que ela cai como o Rabbi Shimon, falando com relação àquela Mishnah, Be'arze ve'ashuchi, de muktzeh machmat chesron kis. Fala, lá se trata de cedro, dois tipos de cedro que a pessoa usa para fazer construção. É um outro tipo de muktzeh lá. De muktzeh machmat chesron kis é um muktzeh por causa do valor da coisa. Uma coisa tão valiosa e frágil que a pessoa deixa de usar ela para outros usos, mesmo durante a semana. Isso é muktzeh. A filha Rabbi Shimon modé. Com relação a muktzeh machmat chesron kis, esse tipo de muktzeh, mesmo Rabbi Shimon concorda com o Rabbi Yudá que isso é muktzeh. Então essa Mishnah, como Rabbi Shimon também, é um caso especial. Uma outra prova contra esse conceito, que Rabbi Yochanan falou que ela é como Rabbi Shimon, mas está a Mishnah como Rabbi Yudá, que é proibido dar bebida para um animal beber antes da shchita. O costume é dar de beber para um animal antes da shchita, para o animal ficar hidratado, é ser mais fácil tirar o couro do animal depois da shchita. Também é proibido dar de beber e fazer a shchita em animais que moram fora da cidade, se eles dormem fora da cidade, são midbariot, porque é muktzeh, como o Rabbi Yudá falou, uma vez que a pessoa não pensou em usar na véspera de Yom Tov esses animais, então não pode fazer shchita neles em Yom Tov, porém pode dar de beber e pode fazer a shchita em animais que dormem dentro da cidade, porque a pessoa pensou nesses animais na entrada do Shabbat. Fala que uma outra prova que Rabbi Yochanan não pode sustentar que ela é como Rabbi Shimon. Outra está a Mishnah como Rabbi Yudá. Se fosse ela como Rabbi Shimon, seria permitido também usar esses animais que moram fora da cidade. Fala que Rabbi Yochanan está machrina ashkach. Rabbi Yochanan achou uma outra está Mishnah e fixou ela como Rabbi Shimon baseado nessa outra Mishnah.
Bet Shammai omrim magbi'in me'al shulchan atzamot ve'klipin. Conforme Bet Shammai, é permitido tirar das mesas com as suas mãos ossos e cascas. Ossos e cascas servem para ser comida de animal. A pessoa pode tirar isso conforme a opinião de Bet Shammai, não é muktzeh. Aparentemente, Bet Shammai ensina como Rabi Shimon, o Bet Hillel omrim, conforme Bet Hillel, mesarek et hatavla kula umenara. Conforme Bet Hillel, a pessoa tem que tirar toda essa tábua da mesa e depois jogar essas coisas fora. Não pode tirar com as mãos, aparentemente, conforme Bet Hillel, alachá é como Rabi Yehuda, que é muktzeh essas coisas, mesmo que servem para comida de animal. Amar Rav Nachman, no en lanu, fala Rav Nachman, nós temos uma tradição, era Bet Shammai que Rabi Yehuda, ou Bet Hillel que Rabi Shimon. Conforme Rav Nachman, temos que inverter aqui. Bet Shammai dificultou a alachá como Rabi Yehuda, o Bet Hillel facilitou a alachá como Rabi Shimon. Uma vez que Bet Hillel fala que sim pode tirar esses ossos, essas cascas com as mãos, e a alachá é como Rabi Shimon, fixou Rabi Yochanan a alachá também como Rabi Shimon, uma vez que é como se fosse uma Stam Mishnah como Bet Hillel, que a alachá é como Bet Hillel em todos os lugares. Fala Gemara, Pligeba Rav Acha veRavina. Rav Acha e Ravina discutindo com relação a Alachot Shabbat dessas machlokot de Rabi Shimon e Rabi Yehuda. Hadamar, desses sábios falou, Bechol Shabbat Kula, todas as Alachot Shabbat, alachá que Rabi Shimon, com relação a essas machlokot de Rabi Yehuda e Rabi Shimon, alachá como Rabi Shimon. Lebar bi muktzeh machmat mius. Fora esse caso de muktzeh machmat mius, é um objeto que a pessoa rejeita o uso dele, porque é um objeto que é desagradável usar, a pessoa tem uma aversão e nojo de usar ele, e com relação a isso, falou o sábio que ela quer como Rabi Yehuda nesse caso. Conforme Rabi Shimon, isso não seria muktzeh, uma vez que não é um objeto como um graf shelrei, como um pinico, que a pessoa tem realmente aversão de usar isso. É um objeto que a pessoa tem um pouco de aversão. Conforme Rabi Shimon, isso não seria muktzeh, mas falou o sábio que ela quer como Rabi Yehuda nesse caso. O Maini, qual é o exemplo desse muktzeh machmat mius? Neriashan é uma vela que foi usada, é uma vela que tem um utensílio de barro, já foi usada, a pessoa tem uma aversão de usar isso outra vez, e conforme a Bíblia isso é muktzeh, isso falou o sábio que ela cai como Rabi Yehuda nesse caso, porém em outros casos ela cai como Rabi Shimon. Vechadamar, porém um outro sábio discutiu com a primeira opinião. Bemuktzeh machmat mius nami alachá que Rabi Shimon. Com relação a muktzeh machmat mius, também ela cai como Rabi Shimon, que não é muktzeh. São graf shelrei, aí é muktzeh. Lebar muktzeh machmat isur. Fora o caso de muktzeh machmat isur, que é um objeto que dentro do Shabbat era proibido usar ele em Shabbat, e a pessoa estava no meio do Shabbat e aconteceu que já podia usar isso em Shabbat. O isur, essa proibição de usar o objeto, acabou no meio do Shabbat. Aí a gente fala que ela cai como Rabi Yehuda. Conforme Rabi Shimon é um klish melachtor isur, a pessoa pode usar ele pode usar ele para um uso permitido em Shabbat e pode usar esse objeto, locomover ele para liberar o lugar que o objeto está. Conforme Rabi Yehuda não pode. Isso explicará aqui. Conforme Rabi Yehuda, a pessoa não pode usar um klish melachtor isur, tanto letzerach gufo como. Isso falou, sabe o que alachá é como Rabi Yehuda nesse caso? O Maini, qual é o exemplo de um objeto que na entrada do Shabbat era proibido usar ele e no meio do Shabbat se permitiu usar ele? É uma vela que estava acesa na entrada do Shabbat. Essa vela era muktzeh, era secundária, era basis para a chama, e a chama também é muktzeh. Então na entrada do Shabbat era proibido usar isso e no meio do Shabbat isso apagou. Então não tem mais a proibição de basis. Mesmo assim, tem o alachá de muktzeh, conforme Rabi Yehuda, isso é muktzeh, porque na entrada do Shabbat isso é um klish melachtor isur, e alachá é como Rabi Yehuda nesse caso. Conforme Rabi Shimon, seria permitido usar essa vela. Aval muktzeh machmat chestron kis, porque com relação a muktzeh machmat chestron kis, que é aquele objeto valioso e frágil que a pessoa não gosta de usar para outros usos, a filha do Rabi Shimon mudou, mesmo Rabi Shimon ensina que isso é muktzeh. Tetnan, uma própria, esse conceito de kol hakelim nitlim beshabbat, todos os utensílios podem ser locomovidos em Shabbat, Husim Mesar Agadol, fora de um serrote, que é um serrote frágil e valioso de um profissional, Veatet Shamachresha, e um bastão que se usa para arar, colocar naquela máquina que ara, também é um objeto profissional e valioso, que a pessoa faz ele muktzeh, rejeita e se desliga de usar ele em Shabbat. Então, talvez a Mishmon fala que isso é muktzeh. Continua a Mishnah, Mafirin Edarim Beshabbat. Agora a Mishnah vai falar algumas alachot. Começo da Mishnah é com relação à liberação de promessas em Shabbat. Depois a Mishnah fala com relação a fechar uma janela e fazer medidas de mitzvah em Shabbat.
E agora vai explicar esses casos da Mishnah melhor. Fala a Mishnah. Maferir nedarim be-Shabbat. É permitido anular uma promessa em Shabbat. Ou seja, um marido pode anular a promessa de sua esposa, um pai pode anular as promessas de sua filha, dependendo da idade da filha. É permitido fazer isso em Shabbat. Venisharim nedarim she'en letzorech ha-Shabbat. É permitido para um sábio da Torá ou um tribunal rabínico para que eles liberem para ele as promessas dele. Se são promessas que têm a ver com o Shabbat, a pessoa pode fazer isso em Shabbat. O Pokekin Tamaor. É permitido fechar uma janela em Shabbat. Fechar uma janela que não é fixar a construção, é permitido fechar essa janela em Shabbat. O Modedin Tamatlit. É permitido medir um tecido para ver se ele recebeu impureza. O Modedin Tamikve. É permitido medir um mikve para ver se é um mikve kasher ou não. O mikve tem que caber 40 CA, 40 CA. Tem que ter uma área de pelo menos meio metro de comprimento, meio metro de largura e 1,5 metro de altura. Pode medir isso em Shabbat e Yom Tov. O Maaseh, Bimei Aviv Shel Rabbi Tzadok, aconteceu nos tempos do pai de Rabbi Tzadok, o Bimei Abashol Ben Botnit, e nos tempos de Abashol Ben Botnit, Shepakiku e Tamaor, fecharam a janela em uma certa situação, Betfiach, com um objeto de barro, Vekashur Tamekidah, Begmi, e amarraram um utensílio com uma fibra. Leidai Meshba Gigit Poter Tefach, para ver se tem um barril, uma abertura de 1 Tefach, 10 centímetros, a gente vai ver por que eles mediram isso, e Imlav ou não, o Medivrem Lamadnu, e deles a gente aprendeu, Shepokekin, o Modedin, Vekoshim e Shabbat, aprendemos deles que é permitido fechar uma janela, é permitido fazer uma medida de mitzvah, é permitido amarrar uma amarra, não fixa, uma amarra temporária em Shabbat, um não temporário. E Baelo perguntaram aos sábios com relação à primeira alahá da Mishnah, Afará nedarim, anular uma promessa. Afará ben letzorech ou ben shelo letzorech. Perguntaram aos sábios com relação a Afará nedarim, que o marido anula as promessas de sua esposa, por exemplo. Ben letzorech ou ben shelo letzorech. Será que ele pode anular uma promessa, mesmo que não tenha a ver com o Shabbat? A pessoa não precisa anular a promessa para o Shabbat? Com relação à liberação de uma promessa no tribunal rabínico ou um sábio da Torá, só pode fazer essa liberação se a pessoa precisa dessa liberação no Shabbat? O conceito é que a fará, a anulação de uma promessa, é dependente do dia que foi feita essa promessa. E só naquele dia a pessoa pode fazer essa anulação. Depois de um dia a pessoa não pode mais fazer a anulação, talvez, uma vez que a alahá assim, talvez os sábios permitiram ele anular a promessa de sua esposa, mesmo que não tenha a ver com o Shabbat. O Mishumar Reikame Falgino Me'adad, e por isso a Mishnah citou os dois exemplos, também com relação a Fará Nedarim, e também com relação a Shirat Chacham. Ou Dirma, ou talvez não, a Fará Name Letzorech, Shelo Letzorech Lo. Ou talvez mesmo a Fará, a anulação da promessa através do marido, por exemplo, só pode fazer essa anulação se a pessoa precisa no Shabbat dessa anulação. Se a pessoa não precisa dessa anulação no Shabbat, não pode fazer essa anulação. E porque a Mishnah diferencia entre os dois casos, o caso de Afará Nedarim e o caso de Shirat Chacham, Mishum de Afará Emtzarich Bedin, porque a Afará, a anulação da promessa, não precisa de um Bedin para permitir essa promessa. Veshirat Bedin, porém, liberação através de um sábio precisa de um Bedin, um tribunal rabínico, ou um sábio muito especial, muito grande, que ele pode anular essa promessa sozinho. Tashma, uma prova para resolver essa pergunta. Detane Zuti de Berafapa falou: o sábio Mefirin Nedarim Beshabat Letzorech HaShabat. Só é permitido fazer a fará, a anulação das promessas, se a pessoa precisa no Shabbat dessa anulação. Letzorech HaShabat Inch, Letzorech HaShabat Lo. Só se a pessoa precisa no Shabbat dessa anulação, senão não pode. Lishnachrin é uma outra versão dessa pergunta dos sábios. E Baelu perguntaram aos sábios: Letzorech Atarvai Uktani, Veshelo Letzorech Lo. Isso que falou que Shirat Chacham, a liberação de uma promessa através de um sábio, só pode ser feita em Shabbat ou Yom Tov se a pessoa precisa no Shabbat ou Yom Tov dessa liberação. Atarvai Uktani, talvez também está relacionado à de Afará, de anulação da promessa através do marido. Shelo Letzorech Lo, porém, se a pessoa não precisa dessa anulação em Shabbat, não pode fazer essa anulação em Shabbat. Alma, daqui a gente vê a Afará Nedarim et Laet. Se a alahá é essa que não pode fazer a Afará Nedarim, que não tem a ver com o Shabbat, a gente vê uma outra alahá, que pode fazer a Afará Nedarim
no dia da promessa, significando 24 horas a partir do momento que essa mulher fez a promessa. Não tem a ver com o final do dia, ou seja, o anoitecer do próximo dia, tem a ver com 24 horas a partir do momento da promessa. Então, uma vez que ela tem 24 horas para fazer essa Afará Nedarim, não tem que fazer essa Afará em Shabbat ou Yom Tov, pode esperar depois de Shabbat e Yom Tov. Até 24 horas depois do momento da promessa, e a pessoa pode fazer a Afará depois do Shabbat também, então não pode fazer a Afará no Shabbat, só se a pessoa precisa no Shabbat dessa Afará. Ou Dirma, ou talvez não, que Ktani Letzorech Hashelá ou de Ktani. Isso que fala na Mishnah, que só pode fazer a anulação de uma promessa, que a pessoa precisa dessa liberação em Shabbat, ou seja, com relação a Sheilat Chacham, a pessoa ir num tribunal rabínico ou num sábio da Torá, Aval Afará Nedarim, afilo Shelo Letzorech. Porém, a Afará Nedarim, mesmo que a pessoa não precisa no Shabbat, a pessoa pode fazer essa anulação. Por quê? A Afará Nedarim, Kol Hayom. Aqui a gente vê uma outra alahá, que a Afará Nedarim depende do anoitecer do próximo dia. A pessoa pode fazer a anulação da promessa até o anoitecer do próximo dia. Uma vez assim, os sábios falaram que a pessoa pode fazer essa anulação da promessa em Shabbat, mesmo que não tenha a ver com o Shabbat, para a pessoa não perder essa possibilidade de fazer a Afará, a anulação da promessa de sua esposa. Então temos uma pergunta, não sabemos se a Afará Nedarim pode ser feita somente se a pessoa precisa dessa Afará em Shabbat, ou mesmo que a pessoa não precisa, pode fazer essa Afará Nedarim. Tashma uma prova. Detani Ravzuti de Beirav Papi, Meferim Nedarim Beshabbat, Letzorech HaShabbat. Falou, o sábio pode fazer a Afará Nedarim em Shabbat, se a pessoa precisa dessa Afará no Shabbat, Letzorech HaShabbat e Shelo Letzorech HaShabbat lo. Só se a pessoa precisa no Shabbat, se a pessoa não precisa dessa Afará no Shabbat, não pode fazer essa Afará. Ama, Afará Nedarim, Et Laet. De que a gente vê realmente, conforme a Alahá, que a Afará Nedarim, essa anulação das promessas, tem 24 horas para fazer essa anulação. Não depende do anoitecer do próximo dia, por isso a pessoa não pode fazer em Shabbat a Afará, que a pessoa não precisa da liberação no Shabbat. Por exemplo, se a mulher falou que ela não quer comer no Shabbat nada, isso incomoda o marido pode anular essa promessa, porque tem a ver com o Shabbat. Porém, se a mulher falou uma outra promessa que não tem a ver com o Shabbat, aí o marido tem que esperar depois do Shabbat e fazer essa anulação da promessa. Fala Gemara, Amar Ravashi, Veha Anantnan. Perguntou Ravashi, temos uma Mishnah contra esse conceito que a gente falou anteriormente. Afará Nedarim Kol Hayom. A Afará Nedarim é todo dia, ou seja, depende até o anoitecer do próximo dia. Não são 24 horas, a gente falou anteriormente que são 24 horas que a pessoa tem de fazer a Afará. Entre parênteses, as 24 horas aqui, não são 24 horas que a gente tem no relógio, são 24 horas relativas à duração do dia, desde o amanhecer até o anoitecer, tem que dividir isso em 12 e vão ser horas zmaniot. São horas que dependem da duração do dia. Então a gente vê aqui dessa Mishnah que a Afará Nedarim Kol Hayom. A Afará Nedarim depende do dia até o anoitecer do próximo dia. Veja b'davar le'akel ou le'achmir. E tem um lado fácil dessa alahá e tem um lado difícil dessa alahá. Que é isso, como se trata isso? Nadra lele Shabbat. Se a mulher fez a promessa na noite do Shabbat, Meifel lele Shabbat, a pessoa pode fazer a Afará na noite do Shabbat, Veyom HaShabbat Asher Shach. E no dia do Shabbat ele também pode fazer a Afará até o anoitecer do Shabbat, domingo. Esse é o lado fácil da alahá. A pessoa tem todo o dia do Shabbat para fazer essa Afará de uma promessa que foi feita na noite do Shabbat. Nadraim Kashechá, se a mulher prometeu, junto com o anoitecer do Shabbat para o domingo, tem pouco tempo para fazer a Afará, Meifera Tilotershach. Ele pode fazer a Afará até anoitecer. Se ele não fez a Afará até anoitecer, então não pode mais fazer a Afará, não pode fazer a anulação da promessa. Esse é o lado difícil dessa alahá. Não tem 24 horas aqui, então a pessoa tem pouco tempo para fazer a Afará. Conforme essa Mishnah, a alahá seria que a pessoa pode fazer a Afará em Shabbat, mesmo que não tenha a ver com o Shabbat, para a pessoa não perder essa opção de fazer a Afará. Se tem uma contradição, vimos anteriormente que a Afará tem 24 horas do dia, e vimos outra Mishnah que a Afará Kol Hayom Kulo depende do dia da promessa, e não são 24 horas. Se for pouco tempo até o anoitecer, é esse tempo que ele tem para fazer a Afará, uma contradição. Responde a Tanaihi, é uma machlokhet Tanaim com relação a esse conceito. Detânia fala uma braita. Afará Nedarim Kol Hayom. Conforme a primeira opinião, a Afará Nedarim depende do dia até o anoitecer daquele próprio dia.
não é 24 horas. Rabi Yossi bar Yehuda, Rabi Elazar, Rabi Shimon amru me'et la'et. Porém, os sábios falaram que é diferente, tem 24 horas para fazer a afará. Então a gente vê que é uma machlokes também com relação a esse conceito, também com relação a halachá, se pode fazer a afará de uma promessa que não tem a ver com o Shabat. Fala para Nishalim lenedarim. A pessoa pode ir para um sábio ou para um tribunal rabínico para liberar uma promessa dessa pessoa. E Baaleu Keshelo Yalopnai ou Dilma Afio Yalopnai. Perguntam os sábios. Só pode fazer essa liberação da promessa no tribunal rabínico se a pessoa não tiver tempo antes do Shabbat Yom Tov de fazer essa liberação, ou mesmo que a pessoa teve tempo antes do Shabbat Yom Tov para fazer essa liberação, ele pode ir no Shabbat Yom Tov fazer essa liberação. Tashma, uma prova, Lizaki Kolerabanan de Rav Zutra Bered Rav Zeira. Rav Zutra Bered Rav Zeira precisou dos rabinos para fazer uma liberação de uma promessa em Shabbat Yom Tov, Vesharu Leidrei. Eles liberaram a promessa dele, mesmo que ele teve tempo antes do Shabbat Yom Tov para ir e fazer essa liberação, mesmo assim liberaram a promessa dele em Shabbat Yom Tov. Daqui a gente vê que não depende disso. A pessoa pode fazer a liberação, mesmo que ele teve tempo antes do Shabbat Yom Tov. Continua. O que aconteceu foi que fecharam uma janela com um utensílio de barro e amarraram um utensílio com uma fibra. Agora eu vou explicar o que aconteceu lá. Por que eles fizeram tudo isso? Amarav da Amarav falou o sábio. Tinha uma pequena ruela entre duas casas. Tinha um pedaço do corpo do falecido nessa ruela. Viramos a página. E sobre esse pedaço do corpo do falecido tinha um barril rachado. Sabemos que se tem um teto de 10 centímetros sobre um pedaço do corpo do falecido, um casai do corpo do falecido já é suficiente para impurificar todo aquele recinto. E tinha aqui um barril rachado em cima desse pedaço do corpo do falecido. O pakeku etamaor. E tinha janelas que davam para essa arruela, e com receio que estava impuro toda aquela arruela, e essa empresa ia entrar nas casas também, eles fecharam a janela com um utensílio. Colocaram o fundo de um utensílio na janela. Um utensílio de barro não recebe impureza no seu fundo, no seu chão, sim, recebe impureza do lado de dentro. Então eles colocaram esse utensílio de barro na janela, com o seu chão virado para a arruela, fechando a janela. Eles pegaram um utensílio e amarraram ele com uma fibra. O que aconteceu foi que era uma gigitz do cá, era um barril rachado. Essa rachadura estava em cima do pedaço do corpo do falecido. Eu não sabia se essa rachadura tinha 10 centímetros, um tefach, ou tinha menos. Se tem 10 centímetros, não é considerado um teto sobre o pedaço do corpo do falecido. A impureza vai para o céu. A impureza não fica naquele recinto, não impurifica nada. Se tem menos do que um tefach, 10 centímetros de abertura desse barril, então a impureza fica naquele recinto e impurifica toda aquela arruela. E se as janelas estão abertas, vai entrar também essa impureza dentro das casas. Eles pegaram um utensílio que tinha lá um tamanho de um tefach, amarraram ele com uma corda, com uma espécie de fibra, e tentaram passar esse utensílio dentro dessa rachadura do barril, para ver se essa rachadura é maior do que um tefach ou não. Para saber se tem uma abertura de um tefach nessa rachadura ou não. Isso que eles fizeram e falaram, aprendemos essa história, que é permitido fechar uma janela com um utensílio de barro. O modedin é permitido fazer uma medida de mitzvah em Shabbat, é permitido fazer um nó temporário, um nó que a pessoa vai desatar mais cedo ou mais tarde em Shabbat. Falaram, Ula ikla leberesh galuta, Ula viajou e visitou a casa do Reish Galuta. O Reish Galuta é o representante do povo de Israel na Galut, na diáspora. Chazel Rabba Baravuna. Viu que Rabba Baravuna de Ativ Be'avna de Maia. Viu que Rabba Baravuna estava dentro de um barril de água. E estava medindo o barril. Amar-lhe falou o sábio, o único caso que os rabinos permitiram fazer uma medida de mitzvah, como medir um mikveh, uma medida que não tem a ver com mitzvah, eles não permitiram. Então o sábio estava perguntando, por que você está medindo um barril, um reservatório? Não pode usar ele como um mikveh, não pode fazer um mikveh de um utensílio, tem que fazer um buraco no chão.
É proibido medir dessa forma. Falou, Rav Baravuna, eu estou só me ocupando disso. Eu não estou fazendo essa medida para algum uso específico. Eu estou só me distraindo com isso. Isso não está proibido. Isso fala aqui a Gemara. Terminamos o último Perek de Masechet Shabbat, Baruch Hashem. O Perek Misheich Shir, Veslika la Masechet Shabbat. Terminamos o Masechet Shabbat com a ajuda de Hashem. E amanhã, Bezat Hashem, começamos o Masechet Eruvin. Um novo projeto com a ajuda de Hashem sempre. Baruch Adonai Leolam. Amém ve Amém.